Invoco a Deus pela grandeza de nossa pátria e declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido aos nobres edis e demais presentes para que de pé ouçamos o hino nacional e após saudemos o pavilhão nacional com uma calorosa salva de palmas. Solicito ao segundo secretário, vereador Tiago Cavazini, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. José Augusto Guerra. Presente. Márcia Lúcia Belato. Presente. Marcos Leonardo Defini Neto. Presente. Michele Rufo Ribeiro Junqueira. Presente. Murilo Santiago Spadini. Presente. Rodrigo Antônio Alves. Presente. Rodrigo Guilherme Colosio Paixão. Presente. Rodrigo dos Santos Lima. Presente. Tiago Cavazini presente. Todos estão presentes, senhor presidente. Passando ao expediente, coloco em votação a ata da sessão anterior. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, vereador Murilo Santiago Spadini, para que proceda a leitura do ofício do Poder Executivo requerendo a retirada do projeto de lei 003/2020
que cria gratificações por desempenho de atividades delegadas nos termos que especifica, a ser paga aos policiais militares integrantes do Corpo de Bombeiros, nos termos de convênio a ser celebrado com o Governo do Estado de São Paulo. Ofício número 50 de 2020, Orlândia, 14 de abril. Excelentíssimo senhor Max Leonardo Defini Neto, presidente da Câmara Municipal de Orlândia. Assunto, projeto de lei número 3 de 2020. Excelentíssimo senhor, apraz-me cumprimentá-lo cordialmente e na oportunidade, com fulcro no inciso 5º do artigo 140 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Orlândia, venho requerer a retirada do projeto de lei de número 3 de 2020, de minha autoria, atualmente em curso perante esta Casa de Leis. A sua retirada, ora pretendida, tem por objetivo promover novos estudos quanto ao alcance da norma proposta, podendo ensejar a elaboração de novo projeto a ser posteriormente enviado a esta Câmara Municipal, nos termos do parágrafo 5º do artigo 140 do mesmo regimento interno. Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Oswaldo Ribeiro Junqueira Neto, Prefeito Municipal. Coloco em votação o requerimento de autoria do Poder Executivo solicitando a retirada do projeto de lei 003 de 2020. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Novamente, quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Terminado o expediente, não havendo matérias na ordem do dia, passaremos diretamente à palavra livre. Com a palavra, a vereadora Michele. Senhor presidente, dispensa. Dispensa concedida, Guerra. Boa noite a todos. A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, deu início a uma campanha para orientar, e vai ser colocado em todo o comércio esse cartaz aqui, orientando toda a população dos benefícios para usar a máscara, né? Vai no mercado, vai no banco, saiu de casa, para não sair, não fazer as coisas na rua sem a máscara. É um cuidado que nós temos que ter agora. Explicar também e deixar de falar que cada um tem que ter a sua máscara de uso pessoal, pelo menos 2, não compartilhar, tem que lavar todos os dias com água e sabão, colocar de molho, secou, passar o ferro. Então, essas são as orientações que a Prefeitura está orientando aqui os munícipes, e creio que mais para frente esse uso dessa máscara será obrigatório. Também não posso deixar aqui, eu já falei aqui durante outras sessões, em agradecer mais uma vez o trabalho que está sendo feito e desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade do município, encabeçado pela Sandra, presidente Sandra, as voluntárias e funcionários do Fundo Social de Solidariedade. Agradecer os parceiros, empresas, empresários, amigos que doaram tecidos para que elas pudessem confeccionar essas máscaras para ser destinado em vários setores aqui da nossa cidade. Então, eu deixo aqui meu agradecimento à empresa Morlan, à empresa Intelli, à Alves, por essas doações. Nós tivemos também algumas doações anônimas, de pessoas que também não querem aparecer. Já foi colocado em mídia, foi entregue para vários setores da Prefeitura, funcionários públicos, policiais. Essa semana também foi entregue para várias entidades, Projeto Vitória, Asilo, FAC, também para a Igreja Cristo Rei, Igreja São José. Então, o Fundo Social de Solidariedade, até agora, já distribuiu quase 2.000 máscaras para essas pessoas que necessitam, e a partir da semana que vem, nós vamos estar entregando para todas as famílias que são cadastradas na Secretaria de Assistência Social, através do programa Bolsa Família, Renda Cidadã.
todos esses cadastros, todas essas ações que existem dentro da secretaria, nós vamos estar pedindo para que essas famílias venham e nós vamos estar entregando pelo menos 2 máscaras para cada um dessas pessoas. Só no programa Bolsa Família nós temos aproximadamente 900 pessoas inscritas, então nós vamos estar também entregando essas máscaras para essa população. E, para finalizar, eu não posso deixar aqui de agradecer e cumprimentar o nosso deputado federal do meu partido, Baleia Rossi, por mais uma conquista do nosso município. O dinheiro já está depositado na conta da prefeitura, no valor de R$ 274 mil. Esse dinheiro veio para ajudar no combate do coronavírus, para que o município utilize esse dinheiro em prevenções relacionadas a esse assunto. Então, dizer a todos vocês que fiquem em casa, protejam as suas famílias, aqueles que podem ficar em casa, realmente têm que ficar em casa, e as pessoas que precisam sair, ter todos os cuidados necessários para que a gente não tenha mais casos aqui no nosso município e que a gente consiga controlar e dizer que isso vai passar. Tomara a Deus que seja o mais rápido possível. Obrigada, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de pedir minha dispensa. Dispensa concedida. Senhor presidente, peço minha dispensa. Dispensa concedida. Com a palavra, a vereadora Márcia Lúcia Bellato. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, imprensa escrita e falada, Serginho e toda a equipe. Bom, eu gostaria de fazer aqui uma indicação da Rua 20, que no sábado, novamente, nós tivemos que acionar o bombeiro de Orlândia para resgatar uma cachorrinha dentro de um buraco, ali na Rua 20. E dia 6 de janeiro, lembrando que também os bombeiros resgataram um cavalo ali dentro do buraco. Então, eu postei um vídeo nas minhas redes sociais e com um questionamento. Qual seria a comoção se fosse uma criança caída dentro do buraco? Qual o tamanho da comoção, né? Então, eu já tive notícia dos moradores lá, que a empresa, ela deve ter sabido, né, soube dos fatos do acontecido. Faço uma indicação hoje verbal à prefeitura, que exija dessa empresa que fez o loteamento e que é responsável, que deixou esses buracos ali, causando todo esse perigo à população, tanto para pessoas como para animais, para que tome providências em relação a isso. Gostaria de pedir, senhor presidente, Pontal é uma cidade onde eu morei, né? E a gente tem aí mais uma vítima do coronavírus, que é a vereadora Valéria Andrucioli, presidente da Câmara de Pontal. Gostaria de fazer um ofício de pesar à vereadora Valéria e toda a família, enviar para a Câmara de lá. Tá? No momento é só, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Antônio Alves. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Márcia, imprensa que nos acompanha aqui através do Orlândia Online, pela internet, Sérgio Maia. Senhor presidente, no dia 17 de abril de 2020, o prefeito municipal, senhor Oswaldo Ribeiro Junqueira Neto, publicou um decreto que faz parte aí do seu pacote de maldades contra os funcionários públicos da nossa cidade. Começou, primeiro, cortando todos os professores que davam aula de educação de esporte em nossa cidade, depois cortou todos os estagiários, e agora veio com esse decreto aqui, que vai suspender o pagamento da gratificação de transporte, até aí tudo bem, e de alimentação prevista no artigo 101 da Lei Complementar 3.544, de 28 de junho de 2007, para os servidores municipais que estiverem realizando o trabalho remoto
previsto no caput do artigo 12 do Decreto 4.895, de 16 de março de 2020, regulamentado pelo Decreto 4.904, de 1º de abril de 2020. Esse decreto vai atingir principalmente aos professores que estão trabalhando em casa, não porque querem, mas porque a recomendação da OMS e da Prefeitura é que vocês trabalhem em casa. E fica uma pergunta, senhor prefeito. Quem trabalha em casa não precisa comer, não? O senhor, quando o senhor trabalha na casa do senhor, lá, o senhor não come? Todo mundo brigando, tentando mostrar que a gente tem que manter a economia funcionando. E o senhor vai lá e corta auxílio alimentação, senhor prefeito, dos professores. E o pior, no decreto do senhor aqui, remete ao artigo 12 do último decreto do senhor, que fala que enquanto permanecer a situação de emergência de saúde pública, declarada por este decreto, os funcionários públicos maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas que compõem risco de aumento de letalidade por Covid-19, poderão, dentro das possibilidades, executar suas atividades por trabalho remoto, home office. Ou seja, também os funcionários que têm mais de 60 anos, pelo decreto que o senhor fez, e aqueles que têm doença crônica, também não vão receber o auxílio alimentação. Em relação aos professores, é uma situação interessante. Porque a esposa do senhor vem aqui na Câmara e fala com a boca cheia que deu o maior bônus da história. Aí o senhor vem aqui e tira. É exatamente isso que está acontecendo. Porque se o senhor dá um bônus que, na verdade, dividido por todos os servidores, vai dar mais ou menos aí o valor dessa gratificação, o senhor tirando a gratificação, o senhor toma de volta o bônus. Muito interessante. Excelente golpe de mestre. Só que é ilegal. Vocês, servidores e professores que se sentirem lesados, podem procurar um advogado e entrar com uma ação. Chama mandado de segurança. Sempre que a autoridade cometer um ato ilegal e te prejudicar, vocês podem entrar com isso. Eu acho um absurdo tirar alimento do servidor. E depois vem aqui falar na Câmara que está valorizando o servidor. Isso até foi bom, porque aí eu dei uma pesquisada na legislação, e essa gratificação de alimento, de transporte, ela só teve reajuste anual de 2009 até 2015. Aliás, 2009, 2010, 2011, 12, 14, pulou 13, 15, pulou 16, e 18, pulou 17 e 17. Aí, o último aumento, reajuste que teve, foi de 1,96%. Aí dizem tão mal, falam tão pesado da administração passada, que era má, que não tinha coração, que não gostava de pobre. Só que se vocês pegarem as leis aqui que foram aprovadas aqui na Câmara, os senhores vão ver que o maior reajuste que teve nesse tipo de gratificação para os servidores de alimento foi no ano de 2014, de 41,66%. E depois, em 2015, mais 8%. Aí, enche o peito para falar que gosta de pobre. Enche o peito para falar. Só que o senhor está atingindo os funcionários, os servidores mais pobres da prefeitura. Cargo em comissão, o senhor não corta, não. Cargo em comissão estão todos lá. Inclusive tem cargo em comissão trabalhando em rede social para difamar vereador. E eu já descobri. Para isso o senhor é bom. Mas aguarde. Porque a justiça pode até tardar. Mas ela não costuma falhar, não. Não aqui. Então, senhores servidores, senhores professores, que se sentirem lesados com essa atitude ilegal de cortar o vale alimentação. O vale transporte ainda tem uma justificativa plausível, porque
os servidores não estão indo trabalhar na sua sede de trabalho, na sua repartição pública, mas estão trabalhando em casa. Então não há a motivação para pagar auxílio transporte, porque ele não está tendo gasto com transporte para o trabalho. Mas comer, todo mundo come. Ou não? O senhor deu uma emagrecida, a gente percebeu, mas o senhor deve comer ainda, não é possível. Os servidores precisam comer, precisam fazer compra, movimentar a economia. Se o senhor cortar isso, o senhor está trabalhando contra o município, contra os supermercados, contra todos os comerciantes que precisam do dinheiro dos servidores, que é a maior classe empregada do município, para se manter. Ou o senhor acha que todo mundo paga comida pensando com o dinheiro que cai da árvore? Você acha que todo mundo tem fazenda? Todo mundo anda de caminhonetona para a rua? De carro importado? Não. Esse é o mundo do senhor. O senhor precisava vir para o nosso mundo aqui, de quem é assalariado, de quem luta todo dia para conseguir o pão de cada dia. A gente não tem como não ficar exaltado com certas situações. Mas, infelizmente, me perdoem pela exaltação, mas tanto eu, quanto acho que todos os vereadores aqui, o vereador Rodrigo também, Paixão, foi muito questionado com relação a isso, e realmente é uma situação que não dá para deixar passar em branco, não dá para não falar. Eu tinha até um outro assunto para falar aqui, mas vou deixar para segunda-feira. Por hoje é só, muito obrigado. Boa noite, Orlândia. Imprensa escrita e falada, a todos que nos acompanham e que me acompanham nas minhas redes sociais, boa noite. Eu hoje prometi para mim mesmo que eu só ia dar duas notícias boas, mas eu vou só tomar um gancho na palavra do vereador Rodrigo Alves e fazer uma pergunta para aqueles que estão dizendo, aqueles que são capazes de ver maldade nas campanhas que andam acontecendo aí de arrecadação de cesta básica, o que vocês acham de tudo isso que está acontecendo? Gostaria que vocês dessem um destaque nas matérias de vocês. Agora eu vou para as boas notícias. Bom, primeiro eu estou usando máscara, eu estou seguindo também uma orientação do João da Vigilância Sanitária. Quero vir aqui mais uma vez esclarecer que o João ele esteve em uma emissora local, dando uma entrevista na semana passada, e como uma forma de implementação de ações para intensificar todo o trabalho que a Secretaria da Saúde vem fazendo contra essa pandemia, ele estava sugerindo que a população, aqueles que podem e aqueles que precisam ir às ruas, trabalhar ou algum fazer na rua, ou em reuniões, que passassem a utilizar as suas máscaras. Então, isso não é um decreto, não é uma obrigatoriedade, mas é uma implementação, é uma sugestão. Eu acho que isso só vem a somar. Não custa nada nós usarmos essas máscaras. Aqueles ainda que não têm, estão acontecendo campanhas de distribuição também de forma gratuita. Inclusive o Instituto, toda vez eu menciono, Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça, está distribuindo máscaras e inclusive estão precisando também de voluntárias, de costureiras, para ajudar a demanda. Então, aqueles ainda que não têm, que precisarem, quem não tiver condição também de comprar, por favor, procurar um instituto para conseguir as suas máscaras. Então, a partir deste momento, também, como eu falei, eu também vou passar a usar a máscara, como uma forma também de me prevenir e também de prevenir a todos aqueles que me rodeiam. E as boas notícias, a primeira delas é que dos 4 casos do município de Orlândia, 3 já estão curados contra essa doença, essa terrível doença que é o coronavírus. Então essa é uma ótima notícia. A outra notícia é uma emenda da deputada estadual e delegada Graciela, do PL do meu partido, que confirmou na quinta-feira passada a liberação de 150 mil em emenda parlamentar para a cidade, com recurso já autorizado, que vão estar disponibilizados logo que a Prefeitura cumprir com todos os trâmites legais junto à Secretaria Estadual da Saúde. Essa emenda
é para a aquisição de uma ambulância para o nosso município. Então, essa é uma ótima notícia. É um bem que vai ficar também como patrimônio para a nossa cidade. Então, eu quero agradecer mais uma vez a delegada e deputada estadual Graciela, do PL, do meu partido, que mais uma vez vem ajudando e olhando com bons olhos para o nosso município. Só esse ano já é a segunda emenda que a deputada Graciela manda para o nosso município. A primeira foi no começo do ano, que ela mandou 150 mil para obras de recap do nosso município. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado à deputada Graciela e toda a sua equipe e seus assessores. E para finalizar, hoje eu quero mandar um abraço especial de aniversário para o João Fávaro. É um atleta com reconhecimento internacional. Hoje é o aniversário dele. O seu último time foi no Senica da Eslováquia. E é um cara que, além de todo o seu talento como profissional, que leva também o reconhecimento, o nome do Brasil e também do nosso município, ele tem se mostrado um cara de um coração gigantesco, com as suas ações, suas boas ações e suas ajudas ao próximo que tanto está necessitando nesse momento de pandemia. Então fica aqui meu abraço a você, João Fávaro, por tudo isso que você tem se mostrado, principalmente, e mesmo o tempo que ficou distante, não esqueceu da sua cidade natal. Meus parabéns para você mais uma vez. Com a palavra o vereador Rodrigo Guilherme Golosi Paixão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores aqui presentes, imprensa escrita e falada e munícipes que estão nos escutando. Vou começar pelos agradecimentos, tá? Também, senhor presidente, quero agradecer ao deputado estadual Léo Oliveira, do partido MDB, que está mandando para nós, para a nossa cidade, uma ambulância de grande porte, tá bom? No valor de R$230 mil. Também gostaria que fosse feito um ofício de agradecimento, tá, a esse deputado. Outra situação que eu sempre venho falando aqui, semana passada eu falei a questão de tirar os idosos dentro da categoria A e B, dentro da área da saúde, voltar eles para o clube do idoso, porque antigamente nós já tínhamos perdido, né, o atendimento de saúde ali naquele local. Hoje, eu gostaria de pedir para o Fundo Social que possa estar fazendo uma campanha de arrecadar também alimentos para os nossos idosos. Porque nós vimos que foi feita uma campanha, né, é lógico, com dinheiro para as crianças, e nós estamos esquecendo aqueles que não podem sair de dentro de casa, que tem que ficar ali, e que era frequentador também do clube, dos dois clubes, Clube Madalena Tudek e o clube aqui do Jardim Boa Vista, do Clube do Idoso. Então, tem alguns idosos solicitando uma ajuda em questão, pedindo ajuda, questão de alimentação, pedindo, se entendeu, uma ajuda para poder comprar algo para eles. Então, eu percebo que todo aquele trabalho que foi feito dentro do clube, eu acho que a gente poderia aproveitar os que ficaram ali, porque o clube está fechado, mas algumas pessoas de cargo de comissão, eles estão trabalhando, né? Então, para fazer uma análise desses idosos que ali frequentavam, ou mesmo de estar indo na casa desses idosos e ver a necessidade, o que a gente pode estar ajudando nessa situação. Se nós, muitas vezes eu cheguei aqui e falei assim, olha, 250 idosos, outros falaram 300, lá no outro clube do idoso 100 idosos, duvido que 250 idosos ou 100 idosos não estão passando nenhuma necessidade, mas estão passando necessidades. Estão passando. Então é o seguinte, gostaria que fosse feito, então, chama a senhora Bernadette Viana, responsável pelo Fundo Social, que possa estar fazendo uma frente, né, para a gente ver quem é desses idosos que estão precisando mesmo dessa ajuda. E também, aproveitando
o gancho, gostaria de agradecer a senhora Sandra pela confecção, os voluntários ali, a respeito da confecção das máscaras. Tá? Eu também quero agradecer. A questão do decreto do dia 17, tá? Eu também fiquei abismado pela situação. Eu só fiquei abismado no sentido da parte de alimentação. Por quê? Nas últimas sessões, eu cheguei e falei aqui que o próprio governador já tinha falado que era para as firmas segurar os empregados, para não dispensar tudo. E eu falo até mesmo, a própria Secretaria de Esporte, ela dispensou seus professores. Mas eu vejo cidades vizinhas aproveitando o trabalho desses profissionais. Porque esses profissionais, entra prefeito e sai prefeito, praticamente são os mesmos que estão ali ajudando, dando sangue, fazendo o nome de muitos políticos dentro da cidade aqui, e na hora que eles mais precisam, o que a gente faz? Eles entram com a bunda e a gente entra com o pé. Nós, políticos. Então, a cidade de São Joaquim da Barra fez as aulas vídeo. Tá? As aulas vídeo. Então, esses professores também estão esperando o quê? Ser aproveitado. Nós somos da área da saúde. Nós somos da área da saúde. Nós podemos trabalhar, se entendeu, diretamente ali, dentro do atendimento, se entendeu, dentro dessas categorias que foi dividido dentro da própria Secretaria da Saúde, nós podemos produzir ali também. Ou a própria Secretaria fornecer vídeos, aulas, para quem? Para a própria população. É o que eu acho e o que deveria ter sido feito. Tá? Voltando ao decreto, esse auxílio alimentação, eu tenho percebido uma dificuldade muito grande, mas muito grande mesmo, da população. Eu vejo e eu sinto a quantidade de pessoas que estão me solicitando, entendeu? Cesta, estão me solicitando alimento, tá? Então, logo, logo, a gente vai ter também quem? Esses funcionários. Logo, logo, esses próprios funcionários vão procurar quem? Vão procurar nós, porque o ganho da própria prefeitura não é tão grande, mas vai atingir, sim. Atinge aquele, entendeu? Que está abrindo buraco, sabe? Esses vazamentos que tem, vai atingir ele. Vai atingir isso, entendeu? Tantos outros por aí também, não só os professores. Eu acredito. Eu acredito. Tá? Então, eu fiquei abismado, não concordo com esse decreto, entendeu? Principalmente com essa parte aqui da alimentação, e a gente poderia voltar atrás, tá? Voltar atrás dentro desse decreto. É hora da gente rever. Então, a gente pode rever certas situações de aproveitar, de dar esse auxílio alimentação, rever a questão desses profissionais da área da saúde dentro dessas secretarias e ainda faço uma reflexão. Se as secretarias não estão funcionando, então vamos dispensar também os cargos comissionados. Então nós temos uma secretaria de esporte e nós temos uma secretaria de cultura também para ser dispensado, que nós vamos economizar. E o senhor pode também fazer, entendeu? Algo até mais, rever outras pessoas também, porque se a gente tem que rever tudo, então vamos rever nós também. Vamos rever nós. Vamos colocar todo mundo no balaio. Vamos colocar todo mundo no balaio, vamos rever, vamos ver o que a gente consegue economizar para a nossa cidade mesmo. Todo mundo fala que gosta, que ama a cidade, mas até que ponto que a gente gosta da cidade quando se vai mexer no bolso? Né? Então, eu gostaria que fosse revisto, que possa estar sendo visto isso também. E só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente Max Leonardo Defini Neto. Boa noite a todos, presentes aqui, nobres pares, imprensa que nos assiste. Bom, hoje eu vou ler um texto aqui, muito oportuno, do Dr. Gustavo Mantovani Ruggiero, médico da Beneficência Portuguesa.
Acho que demorei um pouco para postar alguma coisa sobre o corona, mas vamos lá. Chegou a hora. Não aguento mais ficar quieto. Desde o começo, estou naquele pequeno grupo que acha tudo muito estranho e muito exagerado. O vírus nunca foi tão mal como pintam. O estrago que ele fez na Europa e nos Estados Unidos foi pela velocidade de propagação dele, e não pela sua letalidade ou mortalidade. Muita gente doente ao mesmo tempo. A pequena porcentagem de casos graves acabavam sendo um número muito grande que sobrecarregava o sistema de saúde e esse sempre foi o problema desse vírus. Então fomos todos para medidas de restrição social e a tal quarentena horizontal, tarde, pois tivemos o carnaval aqui, já com 6 casos confirmados. Imagine os não confirmados, os contatos que eles fizeram em uma semana, mais ou menos, que estiveram assintomáticos. Bom, fomos para a quarentena, e no meio de uma verdadeira guerra política, todos contra o Bolsonaro, pois, por toda a mídia e todos os políticos do sistemão antigo serem contra ele. Então percebemos que absolutamente tudo o que fosse vinculado ao presidente era combatido, até uma promissora droga que agora se mostrou muito eficiente entrou na polarização ideológica. Vimos até renomados médicos falarem mal da tal droga, mas na hora do aperto usaram ela. E um deles ainda fez o pior, tentando esconder que usou. Vimos depois um estudo científico assassino, feito em instituições públicas em Manaus, dando esse remédio em doses cavalares para dois grupos de paciente. Um com doses para cavalo e o outro com doses para elefante. Para concluírem que os efeitos colaterais do remédio eram fatais. A que ponto chegamos? Mataram pessoas como cobaias para criarem uma narrativa e manchetes em jornais de todo mundo dizendo que a droga de Trump e Bolsonaro matava por efeitos colaterais. Ave Maria, isso chega perto do nazismo. Enfim, cada dia, a cada semana, ficou mais claro para mim que não dava para confiar nem aproveitar uma palavra que saía da mídia impressa, falada ou televisiva, exceto nas linhas de lucidez do comentarista Caio Coppola, da CNN, e que deveria buscar informações, como sempre, em blogs, grupos de WhatsApp e Twitter. Como médico e trabalhando no maior hospital do país, maior hospital privado do país, Beneficência Portuguesa, tinha acesso aos dados do hospital sobre a crise e acesso a vários médicos com grupos de WhatsApp que também estavam na porta dos hospitais lidando próximo com o problema. Assim, encontrei um termômetro ideal para a crise, pois o único dado que não havia como mascarar, esconder, inflacionar, era dos pacientes reais chegando nos hospitais com suspeitas, quadros leves, quadros moderados ou quadros graves, necessitando a UTI. Enfim, era a ponta do problema. O objetivo de toda essa comoção, evitar o colapso hospitalar. E de onde teríamos os números mais próximos da realidade? Já que a maioria das pessoas doentes estariam assintomáticas e o exame da população em geral não traria esse resultado. Bom, temos praticamente um mês de monitoramento do hospital, que trabalho com diversos outros hospitais, a maioria privados e alguns públicos, e todos apresentavam curvas e dados proporcionalmente muito semelhantes. Vemos, na realidade dos hospitais,
números muito baixos, muito mais abaixo do que o esperado e do que vimos em outros países. Tivemos uma pequena curva de casos e a mesma estabilizou e está em queda. Observando os dados do governo, do Estado ou da cidade de São Paulo, observamos sempre o mesmo padrão. Concluo, todos os números mostravam a estabilização e declínio da curva dos casos e internação de óbitos. Para os torcedores do vírus, são números horríveis, mas infelizmente foram muito menos pessoas do que previam e transformaram em piada os órgãos de imprensa que notificavam apocalipses há mais ou menos um mês atrás. Postei gráficos atuais da cidade de São Paulo para que qualquer leitor mediano de gráficos tirasse a sua conclusão, que é lógica, o pior já passou. A dúvida atual era só isso ou tinha algo a mais por vir? A única forma de saber agora é aumentar a exposição da população. Caso contrário, ficaríamos eternamente dentro de casa, vendo uma linha de gráfico horizontal e reta seguindo impávida no seu plano cartesiano. A única conclusão e decisão errada e completamente sem sentido agora seria manter todo mundo como está. E pasmem, foi o que o governador e prefeitos de São Paulo fizeram. Qualquer outra modalidade de distanciamento, de prevenção, poderia ser discutida, ponderadas, estabelecidas. A única coisa sem sentido é manter tudo como está e ainda sugerir que teria que aumentar esta restrição. Esta conclusão deixo anexado aqui junto aos gráficos que está nesse relatório feito pelo Grupo Gestor de Crise. Não dá para imaginar outra finalidade em manter as coisas como estão, senão o objetivo explícito de agravar a crise econômica e política que, associadas às medidas absurdas da Câmara dos Deputados, tendem a comprometer cada vez mais o governo federal e nós, população que o elegemos. Portanto, para mim, já ficou claro como um dia que esta crise foi engendrada pela mídia com fortes viés políticos, tomando medidas iniciais duras e corretas. Pecar por excesso frente a uma ameaça desconhecida é sempre bom, mas o que deveria ter sido discutido tecnicamente, cientificamente, ao longo das semanas subsequentes, para ponderar alternativas, avaliar as drogas disponíveis, enfim, adequar a dose do remédio às reais necessidades do doente, entre Brasil, São Paulo ou qualquer outro estado, foi completamente negligenciado pelo substituído ministro da Saúde, o Mandetta. Então, a situação foi aprovada por dezenas de governadores e centenas de prefeitos com dois objetivos: desestabilizar politicamente o presidente, abalando a economia do país, ou simplesmente roubar muito, quando o estado de emergência e a oportunidade de gasto sem controle. Voltando à questão da epidemia, como médico, eu vou assumir aqui uma opinião bem mais forte e polêmica. Para mim, essa epidemia já acabou. Posso estar errado, mas tenho meus argumentos. O único motivo que justificaria esta queda na curva ser falsa e ainda termos chances de um novo pico da doença seria se houvesse um efeito dramaticamente positivo de uma quarentena extremamente eficaz. E então haveria o risco de muita gente ainda não contaminada na saída da quarentena propiciar um novo surto da doença. Frente a esta hipótese, sabemos que nossa quarentena foi muito meia boca. Primeiro, porque começou após o carnaval, quando já tínhamos o vírus presente no país. Segundo, porque esta estimativa, nos recentes monitoramentos de celulares, em 50% de reclusão. Terceiro, porque também sabemos
como é impossível o distanciamento social nas periferias e em classes sociais mais baixas, e como a vida está seguindo quase normal nessas áreas. Então, imaginar que tivemos este sucesso a ponto de baixar a curva nos níveis atuais só por causa da quarentena. Em segundo lugar, corroborando com o primeiro argumento, na Itália se observou a persistência e a elevação da curva após 2 semanas de um lockdown muito mais rigoroso que o nosso. Então, resta apenas acreditar que estamos presenciando realmente tudo o que o coronavírus tinha a oferecer aqui para a gente, que mais de 50% da população geral já deva ter contato via carnaval, via quarentena, meia boca, ou com isso o efeito de imunização de manada. Está controlando naturalmente a epidemia. E por que isso? Por que tivemos essa sorte? Por que não aconteceu aqui o que aconteceu na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos? Bom, resta somar uma grande lista de fatores que beneficiaram. Temos muito menos idosos em nossa pirâmide demográfica. Aqui somos em 8% da população acima de 65 anos. Na Itália, por exemplo, são em 22%. Temos menos pessoas com obesidade mórbidas, diabetes, comorbidades que nos Estados Unidos, e lá, essas pessoas é que estão lotando os hospitais e morrendo. Estamos no verão ou outono, com média de temperatura acima de 25 graus. O vírus se propaga e infecta mais entre 8 e 10 graus. Todos os países abaixo do Equador têm curvas similares à nossa, bem baixinhas. Austrália, África do Sul, Chile. Não fomos pegos de surpresa como a Itália e a Espanha. Fizemos quarentena, mesmo meia boca. Um pouco mais cedo que eles. Já dispunhamos de mais conhecimento da doença e usamos as melhores terapias, evitando mais mortes e mais contágios. Aqui sim, a cloroquina pode ter feito alguma diferença, bem como protocolos de ventilação, drogas nas UTIs, que já tinham evoluído com erros e acertos na China e na Itália. Países com políticas de vacinação universal para o BCG, como nós aqui no Brasil temos, por exemplo, os Estados Unidos, a Itália, a Espanha, eles não tinham esse sistema de vacinação, então tiveram um impacto maior. A vitamina D é um fator protetor. Os países com maior insolação têm proteção a mais de vitamina D. Nós temos a menor densidade demográfica, somos um país continental com muito menos pessoas por quilômetro quadrado que na Europa. Sistemas de saúde com o número de leitos, temos um sistema de saúde com número de leitos de UTI por habitante maior que da Itália. Enfim, são inúmeros os fatores que podem mesmo explicar que tenhamos passado por uma crise tranquilos e que tenhamos tido mesmo apenas uma marola. Isso seria uma bênção incomensurável para um mundo pós-Covid, que poderia agraciar com uma vantagem econômica gigantesca e um papel importante mundial, inclusive na ajuda de outros países. Isso se nossos governadores e prefeitos, gananciosos e corruptos, não mantiverem essa atitude ignóbil de manter todo mundo fechado. Então, eu queria colocar aqui, doutor, e nobres pares, é o seguinte: estou vendo aí todo mundo falar do Covid, disso, daquilo, de precaução, mas eu estou observando também crianças, filhos de marceneiro, filhos de manicure, filhos de torneiros, de mecânicos, serem assolados pela fome, viu, Rodrigo? Pior de tudo é isso, é a fome. Então, eu tenho mais ou menos o mesmo tipo de opinião que outro dia o Onyx também expressou,
né, ministro da Cidadania, para com o presidente Bolsonaro, de uma maneira corajosa, como comandante de nossa nação. Fez um posicionamento de equilibrar os cuidados e as prevenções na área de saúde, como questões de sobrevivência econômica. Todos nós sabemos que o Brasil, que nós herdamos, como todos bem sabem, era um Brasil em janeiro de 2019. Era um país sem confiança interna, era um país onde o mundo todo olhava com desconfiança. O que foi feito no ano de 2019? Foi a recuperação do Brasil, com um ministério técnico, com autonomia e independência. Recuperamos através das reformas que fizemos, fundamentalmente a reforma previdenciária, a maior reforma previdenciária que já se fez em um país ocidente de uma só vez. Recuperamos a confiança interna, o Brasil voltou a crescer, a gerar empregos. Recuperamos a confiança externa. Neste momento, onde somos afetados por essa epidemia, é muito importante o posicionamento do presidente Bolsonaro, que sensibilizou, mas com um olhar para todos, não apenas para o presente, mas também para o futuro. Quero grifar aqui, para o futuro. Equilibra os cuidados, os investimentos, as condições financeiras para que a saúde brasileira possa responder através do exército de enfermeiros, médicos, atendentes, possam enfrentar o desafio do Covid-19. Mas, por um outro lado, corretamente, chama a atenção do Brasil, chama a atenção de prefeitos e governadores de que o Brasil também precisa olhar para o aspecto, para outros aspectos. A onda da fome, da miséria, do desemprego. Cada um de nós aqui sabe, e cada gestor público também sabe, o quanto é complexo e o quanto isso é difícil. A busca do equilíbrio, da racionalidade, é fundamental para o governo. Para isso, nosso presidente determinou ao Ministério da Cidadania que, juntamente com a Caixa Federal e a Dataprev, iniciasse aquele programa do auxílio emergencial para dar condições às famílias brasileiras. Mas, independente disso, eu faço aqui, em caráter pessoal, me sinto no dever de fazer esse alerta como vereador, porque acredito que é chegada a hora de fazer uma reflexão sem paixão, apenas a paixão pelo povo brasileiro, pelos nossos. Apenas a paixão de servir a sociedade brasileira e garantir que nós tenhamos presente. Mas temos que garantir que nós tenhamos futuro. E futuro não pode ser de miséria. Esse futuro não pode ser de miséria. Não pode ser de fome e não pode ser de desemprego. Então, essa é a minha posição. A gente tem que trazer essa reflexão aqui. É desnecessário todas essas medidas que estão sendo tomadas. Tem que ser tomadas, sim, com um fulcro científico e de ressonância do que está acontecendo em cada cidade. E não achar que o Brasil inteiro é a mesma realidade de São Paulo ou da cidade do Rio de Janeiro ou de qualquer outra. Cada realidade vai ter a sua. E nós não podemos passar fome, sendo o celeiro do mundo. Isso é triste, sabe? Eu estou, vamos falar assim, sendo crítico com todos aqueles governadores e todos aqueles prefeitos que gerou um transtorno desnecessário para as crianças pequenas, porque isso é covardia, entendeu? Tem muita gente da nossa cidade passando necessidade, passando fome. E é por eles que eu peço, prefeito, para que você zele, entendeu? Muita gente passando fome. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Ninguém mais fazendo uso da palavra. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.